Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. Vou iniciar aqui mais a gravação de um vídeo de coisas que a gente vê por aí, tá bom? Antes de tudo, da gente iniciar, quero pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem e também acionarem o sininho, tá bom? Para que a gente consiga alcançar e também vocês estarem a par de todo o conteúdo que a gente grava aqui no canal, tá bom? Pessoal, então hoje eu vou falar de uma outra situação que eu vivenciei, muito interessante para a gente pensar, na onde eu estava andando, né, na rua, num lugar comum, e de repente eu vi uma mãe, um pai e uma garotinha passando, e eu lembro que eles estavam no canto da rua, bem no canto assim, do lado da sarjeta, e essa garotinha ela subia na calçada e descia, e ela ficava ali brincando, tinha por volta de 6 7 anos, e eu lembro que ela estava com um vestido rodado, e ela ficava rodando, né, na calçada, acredito eu que fantasiando ali, como se ela fosse uma bailarina ou uma princesa, enfim, alguma coisa ali do plano da imaginação dela. E conforme eu estava andando, me aproximando dessa família, que a gente chegou ao ponto de se cruzar ali, que a gente estava no mesmo lado da rua, e eu percebi que a mãe ali estava um pouco incomodada de ver a criança brincando, a criança fantasiando. E ali eu fiquei meditando, olhando aquela situação, e de repente a mãe vai e fala, menina, né? Ela fala o nome da garota, mas não me lembro também, e mesmo se lembrasse eu acho que não é relevante trazer aqui, mas ela fala o nome da garota. Para de ser boba, por que você está fazendo isso? E eu percebi que a mãe estava muito incomodada com o brincar da criança, né, da garotinha. E eu fiquei percebendo aquilo, e a menininha parou assim de brincar, ficou meio quietinha, murchou e foi do lado da mãe ali, e acabou a brincadeira. Aí eu comecei a pensar, né, enquanto eu continuava a caminhada ali, e eu fiquei meditando um pouquinho no que significa isso. O quão importante será para aquela criança? Será que ela estava errada em estar brincando, fantasiando, né, bailando ali, se sentindo princesa? Por que será que a mãe naquele momento falou para ela, para de ser criança? Foi como se ela tivesse falado isso. Então eu queria falar um pouquinho para vocês da importância do fantasiado, brincar. Quando a criança ela nasce, ela ainda não tem, o bebê nasce, né, ao longo do processo de amadurecimento dele, ele não tem condição de entender a realidade como ela é. Ele ainda vive no mundo de experimentar as coisas, de experienciar tudo, para que aos poucos ele venha conseguindo simbolizar as questões que vão sendo apresentadas, né? Aos poucos ele vai conseguindo se separar da mãe, do pai, da família, ele vai conseguindo brincar sozinho, não dependendo mais tanto do colo da mãe, né? Do mamar da mãe. Enfim, ele vai ganhando uma certa independência, e esse é o processo do curso natural, né, de todo ser humano. Porém, antes mesmo da criança chegar na puberdade, até mesmo depois da puberdade, eles têm algo que é muito bacana dentro deles, que é a imaginação, a fantasia, a capacidade realmente de criar, né, de pôr para fora a sua própria criatividade. E isso vem de diversas formas. Vem das questões da manipulação de brinquedo, de objetos, mas vem também da capacidade de ver e criar coisas na mente deles, e brincar com aquilo, como a menina tava. Por certo, ela se sentia ali num baile, ou mesmo, né, se exibindo ali de alguma forma para um palco, como uma bailarina, não sei, estou pensando aqui. Mas ela estava ali exercendo o seu direito de ser criança. E isso é muito importante, porque quando a mãe vem com toda essa dureza, eu fico pensando, será que a mãe não mata a fantasia, a criatividade da criança? Né? Quando ela entra de uma forma tão incisiva, para de ser boba, né? Rotula a criança como se a criança tivesse que se adaptar a uma realidade, seja séria, seja adulta. Você precisa ser assim, como eu estou falando, porque a forma como você está fazendo está errado. Será que a mãe não está, de uma forma forçada, induzindo aquela criança a uma realidade que ela ainda não está preparada? Não sei, eu fiquei pensando muito, porque se essa criança ela não conseguir, toda criança na verdade, se ela não passar pelo estágio do brincar, do fantasiar, de pôr a sua criatividade em cena, muito provavelmente ela vai ser um adulto bem mal-humorado. Talvez como essa mãe, né, que não tolera a brincadeira, que não tolera a alegria, que não tolera a fantasia. Então, ela acaba, esse tipo de ambiente
que sufoca essa capacidade de criatividade da criança, pode fazer com que essa criança se torne um adulto sem criatividade, sem espontaneidade, sem mesmo bom humor, sem mesmo a capacidade de brincadeira, né? Sempre aquele adulto bravo, irritado, rígido, sem abrir espaço aí para as coisas lúdicas da vida e tão necessárias para a gente descontrair um pouquinho, né? Para a gente quebrar um pouco essa realidade tão cruel que a gente tem. Então eu fiquei pensando e trago para vocês nesse vídeo como que é importante, pessoal, as crianças, os adolescentes terem o espaço deles, terem a possibilidade de brincar e de ser criança e de ser adolescentes. Tá? Isso não quer dizer que eles estão livres de compromissos, tá bom? Isso não quer dizer que eles são livres de regras, né, de questões importantes da nossa sociedade, não. Mas toda essa regra, toda essa realidade que é natural e vai ser importante ao longo do processo de desenvolvimento deles, tem que ser colocado, tem que ser apresentado para eles conforme a capacidade deles de entender. Então quando você chega numa criança e fala, para de brincar, para de ser bobo, é o mesmo de falar, você está perdendo tempo com isso. Porém, há uma necessidade na criança de ser criança, ela precisa passar por esse estágio. E quando a gente sufoca essa possibilidade, a gente realmente está fazendo com que ela não seja ela mesma. A gente está pondo dentro dessa criança um ideal. Você tem que ser assim como eu estou falando, seja adulta de forma precoce. Porém isso, né, todos nós temos uma parte infantil ainda dentro da gente, e esse eu infantil vai adoecendo, porque ele não está tendo um ambiente que ofereça para ele espaço para que ele consiga desenvolver e crescer de uma forma saudável. E lá na frente usar toda essa alegria da infância para levar as dificuldades, os obstáculos da vida de uma forma um pouco mais leve, percebe? Então eu vi essa cena lá na rua, num dia de caminhada, e quis trazer para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre a importância da criança ser criança, ter o espaço dela. E mediante a compreensão, o desenvolvimento dela, né, os pais, o ambiente, a família, os responsáveis vão apresentando as regras, né, os direitos, os deveres dela, enfim, aquilo que é necessário de uma forma social falando, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!